E eu disse no começo dessas aulas para vocês que o Instagram tem 2 segredos. Eu não poderia acabar as aulas sem falar desses 2 segredos. Mas calma que não tá acabando não, tem muito mais conteúdo pela frente. Bom, o primeiro segredo do Instagram é agradar o robozinho R1, aquele amigo que a gente já se familiarizou, que é o administrador, o líder do feed e do IGTV. E como eu faço para agradar o R1? Bom, primeira coisa, não tente enganar ele com hashtags muito grandes que não tem a ver com o conteúdo que você está postando. Ao invés de aumentar a sua audiência, ele vai baixar o seu alcance e diminuir muito a audiência daquele conteúdo que você postou e o seu serviço, o seu trabalho vai ser jogado fora. Outra coisa que ele gosta muito, como você agrada muito ele, postar com frequência. É aquilo que a gente sempre diz, né? Quanto mais as pessoas ficam presas dentro do Instagram, mais o Instagram apresenta anúncios, mais ele ganha com você. Se o seu conteúdo é postado constantemente, isso faz com que o robozinho fique satisfeito. Olha, você está gerando conteúdo este que vai fazer as pessoas ficarem aqui dentro da plataforma. Terceiro, conteúdos relevantes. Lógico, não adianta nada você postar com frequência, usar as hashtags certas. Se o seu conteúdo não for interessante, não for o conteúdo que a sua audiência quer ouvir, pergunta aí para um monte de gente em volta de você o que você gostaria de saber sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre reforma, e a gente vai abordar um pouquinho mais sobre conteúdos mais à frente. E mude sempre os formatos. Também agrada o robozinho você postar às vezes vídeo, às vezes foto, às vezes carrossel, deixa ele muito feliz porque você está utilizando todos os recursos dele. Mas eu disse que são 2 segredos, né? E aí a gente precisa entender que também é importante a gente trabalhar a frequência de postagens. Exatamente. Nesse primeiro segredo ainda a gente precisa trabalhar ali quanto a gente precisa postar, quando a gente deve postar. Bom, a primeira coisa é postar pelo menos um por dia e aumentar de acordo com o seu alcance. O que é isso, Paula? Pelo amor de Deus. É sempre importante você fazer pelo menos um post por dia no feed e no IGTV. Quando você vê que aquele post está tendo um alcance bem grande, a gente vai aprender a analisar os resultados do Instagram também, você não precisa fazer uma segunda postagem naquele mesmo dia. Mas se você viu que aquilo teve um alcance baixinho, é melhor você tentar mais uma postagem para continuar ali movimentando a sua conta. E qual que é o melhor horário para postar? A gente também vai ver lá nas análises, entender onde a gente vê o horário de pico que o nosso público, a nossa audiência, as pessoas que nos seguem, tendem a estar ali online dentro da plataforma. E eu indico sempre que essas postagens sejam feitas pelo menos 30 minutos antes do seu horário de pico daquele dia. E o segundo segredo é movimentação. Gente, aquilo tudo que eu acabei de falar no slide anterior é o que você precisa fazer para o seu Instagram ser bem sucedido. Quanto mais você movimenta, mais você convence as pessoas ali a ficarem dentro da plataforma e mais o R1 simpatiza com você. Quanto mais você faz as pessoas passarem tempo dentro do Instagram, mais o R1 distribui o seu conteúdo e fica mais feliz com você. Então, o primeiro segredo é agradar o R1, o segundo segredo é manter uma constância de postagens. Você pode analisar ali os seus resultados, você vai aprender a analisar e você vai ver de um dia para o outro, sem postar, a sua quantidade de alcance de impressões pode reduzir drasticamente e fica muito difícil subir depois. Então é muito importante manter uma consistência de postagens. E agora você pode estar aí pensando, meu Deus, Paulo, você disse que eu tenho que postar com muita frequência, ser constante, mas e aí, da onde eu vou tirar todo esse conteúdo? Bom, eu resolvi dar algumas dicas de como ter um conteúdo ali de uma forma geral. Primeira coisa que você precisa entender é que você é a única pessoa capaz de criar conteúdos relevantes para sua audiência. Você sabe quem é o seu público, qual é o produto que você vende e como você deve oferecer informações sobre este conteúdo. Isso não quer dizer que você não possa, existem aí agências que vendem pacotes de postagens e tudo mais. Você pode utilizar, se for viável para você e você achar interessante, sim, mas isso não significa que eles possam criar os conteúdos. Isso tem que ser uma comunicação muito acirrada ou não vai ter nenhum resultado com o seu público, tá?
Outra coisa, a gente precisa entender quais são os motivos que fazem as pessoas entrarem numa rede social. Elas querem ter ali informações, elas querem comprar um produto. Aconteceu muitas vezes já comigo de eu pegar um folder de algum restaurante e falar, nossa, deixa eu ver se eles têm Instagram. Por quê? Porque dentro do Instagram eu vou conseguir ver muito mais coisas do que eles estão ofertando ali. E também para se atualizar. Quantas vezes você já entrou no Instagram e foi ali no Insta daquela pessoa famosa ou daquela empresa para ver se tem alguma atualização ali, se eles estão dando alguma notícia. Então a gente precisa pensar nesses 3 motivos que fazem as pessoas entrarem nas redes sociais e usufruir ao máximo deles. Então o seu conteúdo ele tem que ser, né, de fácil entendimento. As pessoas querem se atualizar, se informar, elas precisam entender, compreender. Termos técnicos não vendem o nosso serviço. Nós não vendemos para colegas de trabalho, nós vendemos para clientes que são leigos e que não atuam na mesma área que nós. Então precisa ser de fácil entendimento. Muitas vezes é muito mais relevante um conteúdo que soluciona um problema. Então, se a pessoa tem um problema de infiltração, um problema de calha, um problema de pintura, um problema de documentação, regularização, o que você pode falar para essa pessoa que possa solucionar ou ajudar, despertar nela ali a vontade de solucionar aquele problema ou despertar nela ali a intenção de falar com você para ajudar a solucionar o problema. O que nos leva ao próximo tópico, que é dar uma informação. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela precisa regularizar o imóvel dela, nem sabe que ela precisa fazer determinado tipo de documentação para poder subdividir o terreno, e você pode sim usufruir da plataforma para dar essa informação para a pessoa. E por último, vender o seu serviço. Mas vender o meu serviço dentro da plataforma, Paula, você sempre diz que a gente tem que vender sem falar, sem vender. O que é vender o seu serviço? É fazer ali na legenda uma chamada de ação. Olha, você quer fazer um orçamento em relação a isso, ou você quer tirar dúvidas em relação a isso que eu estou te explicando nesse conteúdo, você pode me enviar um direct ou uma mensagem. É uma venda ali, não é uma mensagem quase subliminar. Mas não adianta a gente saber tudo aquilo que eu expliquei dos 2 segredos do Instagram se a gente não conseguir se comunicar com o nosso público, criar um conteúdo que não desperte o interesse dele, né? Ou não ser constante, ou não saber o que a gente vende de verdade. E tudo isso a gente precisa saber para poder gerar o nosso conteúdo. A gente já fez lá no começo desse curso uma listinha dos serviços que a gente oferece para os nossos clientes. E ela é fundamental para esse espaço aqui também. Bom, postar no Instagram, gente, sem uma estratégia é o mesmo que você oferecer fone de ouvido para deficiente auditivo. Não vai acontecer nada dentro da sua plataforma que vá fazer você crescer ali dentro de uma forma desenfreada se você não tiver uma estratégia de postagem, tá? Você vai estar apenas desperdiçando o seu tempo com um recurso que tem um imenso potencial. Lembra daquela relação que eu fiz entre o Instagram e uma rede de televisão? É basicamente isso. A gente tem o potencial de uma rede, de uma emissora de televisão na mão e precisa usufruir disso. Mas por falar em criação de conteúdo, Paula, onde, como, o que eu posto? Meu Deus do céu, agora eu fiquei perdida. Como eu vou criar tanto conteúdo assim para engajar, para as pessoas interagirem com o meu Instagram? E eu vou te mostrar a partir de agora que é muito mais fácil do que você imagina gerar uma quantidade absurda de conteúdos. Como criar 30 temas de conteúdos para posts muito rapidamente. Quer aprender? Bora lá! Primeira coisa, tá? Vamos separar ali em 3 tipos de serviço. Se você trabalha, por exemplo, com um projeto arquitetônico, tá? Ou com um projeto, seja qual for o tipo de projeto. Quais são 3 tipos de serviço que você pode separar ali para fazer os seus temas? Você pode separar ali, vamos pensar em fazer 10 temas sobre reforma, 10 temas sobre legislação e patologia e 10 temas sobre materiais de construção. Nossa, Paula, mas ainda ficou difícil. 10 temas sobre reforma? Vamos facilitar um pouquinho mais ainda? Vamos dividir esses 10 temas de reforma em 5 temas sobre os principais problemas de uma reforma. Converse com o seu tio, com o seu vizinho, com o seu pai que já fez alguma reforma na casa deles e com certeza eles vão apontar 5 principais problemas de reforma e você vai falar desses 5 principais problemas e como evitar esses problemas, tá? Depois você vai separar lá mais 5 dicas para reformar com baixo custo. Pode ser ali situações em que você vai mostrar para a pessoa que ela teria um custo reduzido se ela tivesse
usufruído dessas dicas. Ficou mais fácil, né? Agora vamos pensar em legislação e patologia? O que eu posso falar? Bom, gente, vamos separar ali, ó, para legislação, apenas dois temas de processos para obter o alvará de construção. E ó, já falei 3 temas ali. Qual que é o tempo para obter o alvará de construção? Quais são os documentos necessários para a pessoa ter o alvará de construção? Quais são as taxas que ela vai ter que pagar para ter ali a aprovação do projeto dela e a obtenção do alvará de construção? Depois a gente pode colocar ainda ali em legislação 2 temas sobre documentação do terreno. Quando o terreno pode ser subdividido, quais são as situações em que ele pode se encaixar, quais são os documentos do terreno que são exigidos para o processo de aprovação. Pode linkar um tema com o outro ainda, tá? Sobre patologia, vamos separar ali 2 temas de problemas ocasionados pela falta de projeto estrutural? Eu tenho certeza que se você tentar procurar 2 temas relacionados a isso, você vai achar pelo menos 10 temas que você pode ali falar dentro dos seus conteúdos, tá? E vamos separar ali mais 4 temas sobre danos causados pela falta de manutenção preventiva. Gente, quanta coisa acontece em uma edificação que não tem manutenção preventiva? Quantas manutenções corretivas podem ser evitadas por uma manutenção preventiva? Então, olha aí, como já tá fácil separar, a gente já separou 20 temas aí no mínimo. Então, vamos falar aqui sobre materiais. Gente, sobre materiais, ó, 2 temas sobre pisos e revestimentos, 2 sobre tintas. Você pode falar qual tipo de tinta deve ser utilizado para cada ambiente da casa, qual tinta aceita uma pintura, uma lavagem, uma limpeza, enfim, tem muita coisa para falar de tinta. Depois você pode fazer 2 temas sobre tipos de telha. Quais são as telhas que tem um custo mais baixo? Qual é a telha que absorve menos calor e deixa o ambiente um pouco mais refrescante? Enfim, gente, tem muita coisa para falar de telhas. 2 temas vai ser pouco. Depois você pode falar as possibilidades de fazer laje impermeabilizada. Quais são os recursos utilizados para impermeabilizar uma laje? E por último, 2 temas de revestimentos para fachada. Quanta gente não quer saber, devo usar madeira natural ou devo usar um porcelanato? Qual é a manutenção de uma madeira natural na fachada? Como é a instalação de uma placa de ACM, de uma placa cimentícia? Enfim, não faltam temas. Tá vendo como quando a gente desmembra assim, fica muito mais fácil gerar o nosso conteúdo? Então, a partir de agora, você senta aí e faz uma listinha com 30 temas que você pode falar sobre assuntos relevantes para a sua audiência dentro do seu Instagram. Mas não adianta a gente fazer tudo isso se a gente não souber analisar os resultados que a gente está tendo. Depois de tanto trabalho para criar ali aquele conteúdo para as redes sociais, eu preciso saber se aquilo está tendo repercussão ou não. E como eu faço para analisar esses resultados? Bom, a primeira coisa, você vai vir aqui, ó, no seu feed, né, na sua bio ali, e clicar aqui desse outro lado, nesses 3 risquinhos, e vai entrar ali nas informações do seu Instagram. E lá, as informações que eu considero mais relevantes são alcance, impressões, gêneros, regiões e horários. O que significa alcance, tá? Alcance é esse número que vai aparecer aqui, ó. É o número de contas únicas que viram alguma postagem sua nos últimos 7 dias. Ou seja, não são números, uma única conta, tá? Que a pessoa viu. Então, ou seja, no mínimo 77 mil pessoas viram ali uma postagem minha naquela semana nos últimos 7 dias. E o que é o número de impressões? É o número de vezes que o seu post foi visto. Ou seja, algum post seu, seja do feed, do Stories, do IGTV, foi visto ali 177 mil vezes nos últimos 7 dias. Ou seja, ele pode ter sido visto 2 ou 3 vezes por contas diversas. Então, o número de alcance é o número de contas únicas e o número de impressões é o número de vezes que foram vistos seus posts nos últimos 7 dias. Então, gêneros. Por que gêneros são muito importantes? Porque é diferente a linguagem que você vai falar de um público feminino com o público masculino. Como eu falo muito de engenharia e o mercado da engenharia é muito masculino ainda, tem um número muito maior de engenheiros homens do que mulheres, ó. O meu público é 61% homens e 39% mulheres, tá? Então, às vezes, a linguagem pode mudar dependendo do que você oferece. No meu mercado não muda muito, é basicamente a mesma linguagem, mas é importante a gente ver esse dado.
Regiões. O que são as regiões que mais estão ali interagindo com você? Se você está fazendo um Instagram para o seu escritório, para a sua empresa, é importante você saber se a sua região, a região onde você oferece serviço, é a região que está sendo que está mais visualizando ali o seu conteúdo. Então é muito bom ficar de olho aqui nas regiões que estão visualizando. E o tão esperado horário. Lembra que eu falei algumas aulinhas ali anterior que você precisava postar 30 minutos antes do seu horário de pico, ou seja, do horário que as pessoas tendem a estar online ali dentro da plataforma, as pessoas que te seguem? Então, semanalmente é atualizado aqui, ó, por dia da semana. Você vai mudando aqui o dia da semana e vai vendo o horário que tem um número maior de pessoas online. Ou seja, o meu público tende a estar online nas segundas-feiras aqui, ó. 5,4 mil pessoas tendem a estar online ao meio-dia e às 21 horas. Nos outros horários cai um pouquinho ali o meu público, ou seja, eu devo postar aqui nas segundas-feiras às 11h30 e às 20 horas e 30 minutos. Mas é importantíssimo entender que nem só de Instagram vive o mundo. A gente precisa criar, construir uma imagem virtual. Isso é fundamental para que a gente possa ser visto como uma empresa, como um profissional realmente dentro daquele mercado. A primeira coisa que eu gosto de indicar é: crie uma logo. Existem sites gratuitos aí para você criar uma logo da sua empresa. E isso é fundamental para caracterizar ali aquela empresa como não algo domiciliar, mas algo muito mais profissional. Então crie ali uma logo para criar a sua marca a partir dali, tá? Outra coisa que é muito importante, crie um cartão virtual. É muito fácil hoje, tem vários vídeos no YouTube explicando, tem ali o Canva, um site super legal onde você pode montar uma arte bacana e criar um cartão virtual, porque toda vez que a pessoa fizer um contato com você e quiser te conhecer um pouco mais, você já envia o seu cartão virtual, onde ela pode clicar ali, já ir para o seu Instagram, já ir para o seu site e para suas redes, tá? Mais uma coisa extremamente importante, gente, a sua concorrência está facilitando para você. Nós estamos tão voltados às redes sociais que estamos esquecendo de nos posicionar dentro de outras ferramentas de busca que são fundamentais. Crie uma conta no Google Meu Negócio. É gratuito, tá? E toda vez que a pessoa pesquisar pela sua empresa ali no Google, ela vai ter ali na lateralzinha, sabe quando aparece aquela imagem com o mapa da empresa, algumas imagens e todas as informações, se está aberto ou fechado, o endereço, o telefone, o site. Então, é através dessa conta no Google Meu Negócio que você aparece ali no Google dessa forma. E isso dá uma característica muito profissional para sua empresa, mesmo que ela esteja iniciando agora, tá? Crie um e-mail profissional. Eu gosto muito de brincar aqui. Eu já tive aqui, ó, meu marido uma vez fez um e-mail que não era nada profissional na época da faculdade, que era lembrandofabio@hotmail.com. Gente, não tem como utilizar um e-mail desse para falar com o cliente. E criar um e-mail profissional, ele não precisa ali ser, por exemplo, no meu escritório, Primora Engenharia, Paula@Primora Engenharia. Eu sei que custa caro fazer isso, mas você pode fazer um e-mail ali, primoraengenharia@gmail.com, primoraengenharia@hotmail.com. Crie um e-mail profissional, um e-mail que distinga a pessoa física da pessoa jurídica, mesmo que você não tenha uma empresa aberta e seja autônomo. As pessoas precisam ver esse profissionalismo até no seu e-mail, tá? Crie um site. Gente, existem diversas plataformas gratuitas onde você mesmo pode criar o seu site. Eu utilizo o Wix, W-I-X, é uma plataforma gratuita, tem outros planos pagos também, mas para quem está começando, ele é super intuitivo, já tem alguns templates prontos e você mesmo consegue criar o seu site. Uma empresa que tem um site tem uma visibilidade muito maior, por quê? Porque ela passa credibilidade. Quando a pessoa clica lá no seu link do Instagram e vai direto para o seu site, mesmo que seja um site simples, desde que ele tenha uma boa comunicação. O que é uma boa comunicação? Ferramentas de comunicação. Tem o seu e-mail de fácil acesso, o seu número de telefone, de WhatsApp, tudo com fácil acesso, bem visual ali no seu site. Isso gera realmente uma impressão muito melhor sobre a sua empresa.
Crie também uma assinatura para o seu e-mail. É muito fácil você fazer uma imagem já com a assinatura do seu e-mail ali, onde você vai colocar a cidade onde você reside, onde você vai colocar o seu telefone, onde você vai colocar o seu CREA ou o seu CAL, o seu nome e, se possível, uma imagem do que você está oferecendo. Isso também deixa o seu e-mail com uma cara muito mais profissional. Crie uma conta de anúncios, crie contas de anúncios. Se você ainda não vai anunciar os seus serviços, em algum momento você pode vir a anunciar. Então é fundamental você, ao longo do tempo, aprender e entender também que existem duas ferramentas fundamentais para anúncios hoje, com custos extremamente baixos. Por que são custos baixos? Porque se você fosse pensar antigamente em colocar um anúncio no outdoor, seria caríssimo. Hoje em dia você tem ali, ó, Facebook Ads e Google AdWords, Google Ads. São duas ferramentas de anúncio. Gente, Facebook Ads é a ferramenta de anúncios para Instagram e Facebook e alguns outros sites. Não é o botão de impulsionar lá no Instagram. Aquele botão, ele não segmenta o seu público. É uma ferramenta um pouco mais detalhada que você pode fazer uma conta gratuita e começar a fazer anúncios com R$1 por dia, tá? Então você precisa se familiarizar com essas ferramentas de anúncio. Outra coisa, Google Ads. Como vocês acham que as pessoas aparecem ali nas primeiras páginas do Google? Então você precisa se familiarizar também com essa ferramenta de anúncio. Quando você for começar a anunciar, a divulgar mais o seu trabalho, você precisa fazer anúncios segmentados, escolhendo ali quem é o público específico que você quer que veja aquele anúncio. Não é mais como na época da televisão, quando as pessoas precisavam pagar um absurdo para ter uma inserção ali de 3 segundos e rezar para as pessoas certas estarem ali assistindo. Hoje, dentro dessas ferramentas, você consegue segmentar o seu público, colocar ali, se você quer que as pessoas que vejam o seu anúncio estejam noivas há menos de 6 meses, então estão propensas a construir uma casa, se elas têm a tal faixa etária, se é homem, se é mulher, se trabalha em tal segmento, qual que é a renda dela. Então, tudo isso você pode segmentar. Até o aparelho de celular que ela utiliza, você pode segmentar dentro de um anúncio. Isso faz com que o seu anúncio seja muito mais assertivo e tenha uma rentabilidade muito maior. Você consegue mensurar o quanto aquele anúncio está sendo vantajoso para você. Gente, a sua forma de prospectar vai influenciar diretamente, não só no seu número de clientes, mas nos seus rendimentos. Então é muito importante colocar tudo isso que eu ensinei nesse curso em prática minuciosamente. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter muitos resultados. Eu já testei, eu já entreguei esse conteúdo gratuito para outras pessoas e as pessoas tendem a dizer que conteúdos gratuitos não têm valor, que as pessoas não colocam em prática. E eu sei que as que aproveitaram essa oportunidade e colocaram em prática tiveram muitos resultados, porque são técnicas que eu desenvolvi, testei e validei, tirando tudo o que não funcionou para o nosso escritório e filtrando para vocês. Mas só prospectar não é o suficiente, né? A gente tem que saber agora quais são os trabalhos reais do início da carreira, como precificar esses trabalhos, que é tão difícil, como ter lucros reais, porque a grande maioria dos escritórios passa a vida inteira tendo lucros, né? Não tendo lucros reais e nem sabem disso, passam ali uma carreira toda. E a gente precisa também saber negociar com esses clientes que a gente prospectou. E eu vou falar sobre tudo isso gratuitamente em um dos meus workshops que eu faço no decorrer do ano. Então, se você também tem interesse em entender sobre esses temas, você envia agora uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, com o seu nome, e aí você vai fazer parte de uma lista de transmissão para a qual eu vou enviar o link de acesso, porque esse link de acesso é para uma sala restrita só para as pessoas que estão inscritas nesse workshop. Então, se esses assuntos também te interessam e se esse conteúdo de prospecção foi relevante para você, eu espero que você adicione agora esse número de WhatsApp e envie o seu nome para fazer parte dessa lista de transmissão. Foi um prazer dividir esse conteúdo com vocês. Eu espero que traga muitos resultados e use sem nenhuma moderação.